tem sido sua experiência em relação às coisas mencionadas na carta aos Hebreus? Como você tem experimentado a iluminação desta porção sagrada da Palavra de Deus? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Ter sido iluminado significa ter experimentado a conversão, e isso implica na libertação do pecado. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus, hoje, domingo, é Provando a Boa Palavra. Vem comigo! Veja o que está escrito na Palavra de Deus. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da Palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. É desnecessário dizer que o texto do estudo de hoje já deu vários motivos para muitas controvérsias e que as opiniões dos comentaristas bíblicos e do mundo cristão ainda são bastante divididas em relação ao seu significado. Por um lado, alguns sustentam que a passagem não se destinava a descrever aqueles que são verdadeiros cristãos, mas apenas aqueles que foram despertados e iluminados e que depois recuaram. E do outro lado, muitos afirmam que o texto se refere àqueles que são verdadeiros cristãos e que depois se apostataram. Misericórdia, Senhor! Dois segmentos tentaram uma explicação lógica para esta porção da Palavra de Deus, que foram os calvinistas e os arminianos. Cada um deles, em geral, interpreta o texto de acordo com os pontos de vista que eles têm sobre a questão da queda da graça. Para ser sincero, eu, como teólogo, observando o contexto do texto em geral, o que me parece é que se refere aos cristãos verdadeiros, sim, e que o objetivo do apóstolo Paulo era mantê-los afastados da apostasia, e que o texto ensina também que se eles se apostatassem, seria impossível renová-los novamente ou até mesmo salvá-los. Que o texto se refere aos verdadeiros cristãos é evidente e está claro na passagem. Permita apresentar para você duas considerações. Primeiro, esse argumento era o propósito de Paulo e a intenção era de fato atingir o maior número possível de seus leitores. A menos que houvesse alguma teoria a defender, o grande corpo de leitores do Novo Testamento consideraria a expressão usada aqui no texto de hoje como se referindo a descrever os verdadeiros cristãos. Segundo, a conexão do texto exige tal interpretação. O apóstolo Paulo estava se dirigindo aos cristãos, sim. Ele estava se esforçando para impedi-los da apostasia. O objetivo era impedir que aqueles que foram despertados e iluminados não se apostatassem, mas que perseverassem, que eles eram membros do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, e voltassem, senão eles se perderiam, porque a apostasia levaria os membros a rejeitarem o único plano da salvação depois de terem mencionado e renunciado ao único esquema da redenção depois que todos os seus benefícios foram experimentados. Que eu e você, no dia de hoje, possamos ser iluminados pela Palavra de Deus e que possamos aprender a depender única e exclusivamente de Deus e da salvação que Ele nos oferece na pessoa de Jesus que encontramos em Sua Palavra. Que Deus te dê um dia abençoado. Vamos orar, bondoso Deus, nós queremos experimentar em nossa vida a boa palavra que é as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Santa Bíblia, e que possamos aplicar em nossa vida todos esses princípios que foram estabelecidos por Ti em Sua Palavra. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!